Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos os ouvintes que estão conectados no primeiro episódio do podcast Historiar na Atualidade. As vozes que vocês irão ouvir daqui para frente são de 4 historiadores. Cada um deles é licenciado em História pela Universidade Federal de Santa Maria. E esse material é fruto de um trabalho final para uma disciplina do curso de bacharelado. Quem fala aqui é o Leonardo, e sou eu que vou dar seguimento nessa primeira etapa. Bora comigo? Bom dia a todos e boa tarde, boa noite, dependendo de quando eu estiver ouvindo esse episódio. Eu me chamo Mariana Meller de Ataíde, eu sou formada em História Licenciatura pela Universidade Federal de Santa Maria e no momento eu estou concluindo a graduação em História Bacharel, também pela UFSM. Boa parte da minha graduação teve foco em pesquisas no campo da arqueologia, porém ao longo do curso eu pude conhecer novas áreas que também despertaram o meu interesse, como foi o caso da história do esporte. Então, mas ao final do curso eu comecei a focar mais nessa área e a minha monografia foi Histórias do Taekwondo, narrativa sobre a constituição de um campo esportivo no Brasil, com um recorte histórico de 1970 a 1980. Então, te convido a ouvir também os próximos episódios, que iremos explicar melhor os conceitos de negacionismo e revisionismo. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitória Mirão Hussein, eu sou graduada em História e Licenciatura pela Universidade Federal de Santa Maria, estou terminando o bacharel em História pela mesma universidade e sou pesquisadora do pós-abolição no Brasil. Gosto muito de História Social e na minha monografia eu trabalhei com o racismo nos Estados Unidos em animações, relacionando essas animações com as leis de segregação racial. E estou aqui hoje com os meus colegas historiadores para a gente poder falar um pouquinho aí sobre usos e abusos da história. Olá, meu nome é Gabriel, eu também sou formado em História e Licenciatura e atualmente curso História Bacharelado, assim como meus colegas. E durante a minha graduação eu fiquei um período na História Antiga, onde eu pesquisei sobre a formação do monoteísmo hebraico no século VII a.C. através da Bíblia. E acabei mudando de foco para a história das relações internacionais e desenvolvimento econômico brasileiro durante a ditadura, mais especificamente sobre o acordo realizado entre o Brasil e a Alemanha para a construção do reator nuclear de Angra 2 durante o governo Geisel. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. 1 milhão de mortes pela Covid-19. Os dados são do monitoramento feito em tempo real pela Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos. E 64 perderam agora em 2016 pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade. Contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Você sabe muito bem, né, colega? Quando entra na sala de aula, aquele teu professor de história esquerdista, comunista, socialista, com aquele aspecto de pé sujo, até a tatuagem do Che Guevara no braço. Che Guevara que foi um dos maiores psicopatas da história da humanidade. E o que essa merda de professor faz? Faz com que as crianças lá dancem baile de favela com Karl Marx. Karl Marx que inspirou os maiores genocídios que esse planeta já viu. Vamos atrás dos ossos do Araguaia. Eu botei, quem vai atrás de osso é cachorro. Primeiramente, eu queria começar esse episódio pedindo desculpas pelas falas expostas anteriormente no áudio que você acabara de escutar. Se seus ouvidos estiverem doendo, saibam que os nossos também estão. Aliás, os nossos e de boa parte dos brasileiros e brasileiras que tiveram que escutar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro nos últimos 4 anos do seu governo
mais especificamente entre os anos de 2018 a 2022, falar coisas absurdas sobre os mais diversos assuntos que, claro, ele não tinha nenhum domínio. Existe um parêntese que eu não posso deixar de fazer aqui. No momento da gravação desses episódios, você sabe quem está oficialmente inelegível até o ano de 2030. E a gente também sabe muito bem que não foram só os ouvidos que doeram durante o governo do ex-presidente. Entre 2018 e 2021, os preços dos alimentos subiram em média 44%. O custo da cesta básica, por exemplo, saltou de R$ 443 no Rio de Janeiro, em janeiro de 2018, para mais de R$ 700 em outubro de 2022. Um aumento de 66%, que fez muitas barrigas doerem de fome. Doeram também os corações dos amigos, dos familiares, das mais de 700 mil pessoas que morreram devido à pandemia mundial de coronavírus. Doença que foi tão negligenciada por milhões de pessoas no Brasil. E o pior é que essa negligência foi apoiada por boa parte da extrema-direita nacional e internacional. Os ataques aos professores, que vocês também escutaram nos áudios, principalmente das áreas de humanas, foram muito recorrentes nos anos em que a extrema-direita esteve no poder. Ataques que não ficaram só em falas, em cima de palanques oficiais, ou mesmo nos inúmeros podcasts que, cada vez mais, se espalham por páginas na internet. Esses ataques foram de forma física também. O que esse grupo de historiadores está se propondo a fazer aqui é chamado de história pública. Esse conceito tem sido debatido mais largamente nos últimos 20 anos, porém, não se encontra um consenso do que significa. São diferentes abordagens que acabam por enriquecer o debate sobre o assunto. Entendemos aqui que história pública é onde a academia e o próprio público se encontram, ou seja, onde pessoas que estão estudando a ciência histórica, seguindo seus métodos e suas técnicas de desenvolvimento do conhecimento, vão ao encontro de pessoas que não têm esse aporte teórico metodológico, mas que ainda assim têm suas próprias histórias e sua própria maneira de ver e entender as suas e as demais histórias. Bom, e seguindo no mesmo raciocínio do que o Leonardo pontuou muito bem, diga-se de passagem, sobre história pública e tudo mais, eu acho que é muito interessante o esforço que a gente está fazendo aqui nesse podcast. Afinal, somos todos aqui historiadores, falando justamente sobre esses maus usos, né, do passado e dos desafios que os profissionais dessa área enfrentam por causa dos usos e abusos da história. Os ataques aos professores de história e aos historiadores são constantes, né, e vindos principalmente da extrema-direita. E eu acho bom aqui já, de antemão, dizer que não estamos nos propondo a nenhum tipo de neutralidade aqui, né? Esse é um podcast que não se propõe a ser neutro, até porque acho que todos nós aqui temos consenso ao dizer que a neutralidade não existe, né? Esse papo de que a história precisa ser neutra, imparcial, nós não acreditamos nisso. Em primeiro lugar, porque a história é uma ciência, né? E como ciência, ela tem a sua teoria, a sua praxis. E nisso estão envolvidas diferentes linhas teóricas, né? Que podem ser seguidas. Cada linha teórica diz respeito a uma forma de pensar diferentes categorias de análise, metodologias, que estão, né, essencialmente relacionadas a diferentes formas de conceber o mundo, a sociedade, a economia, a política. Então, a neutralidade, ela não existe, né? Se a gente for parar para pensar na história, entre aspas, importante dizer, entre aspas, neutra e imparcial, ela não é tão neutra e nem tão imparcial assim, porque é justamente a história que não tem crítica, né? Que relegou aos oprimidos uma posição de subalternidade na historiografia.
e que dá importância para os grandes homens, para as grandes datas, e que faz com que privilégios de raça, de classe, de gênero, que tenham um lastro histórico, não sejam questionados, né? Eu até vi esses tempos um vídeo do canal lá do YouTube, Porta dos Fundos, é um vídeo que se chama Escola Sem Partido. E o vídeo simula uma aula de história, né? Tinha que ser história. E quando a professora ela vai falar sobre escravidão atlântica, ela fica se policiando enquanto os alunos estão ali filmando ela, e ela fica se policiando para não dizer que a escravidão foi uma atrocidade, alegando que existem diferentes versões, né, sobre esse episódio e que ela não pode se posicionar. Eu achei o vídeo uma grande sacada, assim, porque é justamente no absurdo das falas dessa professora, né, de não poder se posicionar, por exemplo, em relação à escravidão, dizer que a escravidão foi ruim, né, tanto o absurdo da situação criada em sala de aula ali, com o pessoal filmando ela e tal, é nesses absurdos que se percebe a impossibilidade da neutralidade, né, e acho que é isso, vou até colocar um trechinho do áudio do vídeo aqui. Hoje vamos falar sobre a suposta escravidão que teria ocorrido no Brasil no século XIX. Mas por que suposta? Porque há controvérsias. Há quem prefira chamar de mão de obra gratuita, né? Eu não vou usar escravidão, senão eu vou estar falando contra. E eu sou professora, eu não tô aqui pra tomar partido de nada, né? Mas, professora, a escravidão não foi um processo cruel? Olha, Marquinhos, muitos diriam que sim, né? Mas eu não tô aqui pra doutrinar ninguém. Inclusive, eu sou obrigada por lei a lembrar que foi graças à escravidão que o Brasil cresceu como nunca. E tem muito mimimi sobre isso, afinal de contas, tudo tem dois lados. E eu não acho bom a gente entrar no mérito de julgar ninguém. Professora, você não esclareceu muito. Você é a favor ou contra a escravidão? E outra coisa, o som tá muito baixo com o ruído. Pode repetir? Eu entendi o que você quer que eu faça, Jéssica, mas você não pode me obrigar a tomar partido de um assunto tão espinhoso como esse. A escravidão é um assunto que dividiu o Brasil em dois lados e eu não sou obrigada a entrar nesse fla-flu. É bem complicado, é tudo muito controverso. Parecido com um assim chamado o golpe de 64. Foi golpe ou foi revolução? Muitos diriam que foi golpe. Outros, revolução. Mas o que seria do vermelho se todo mundo gostasse de amarelo? Será que você... Mas enfim, né, os desafios da atualidade para os profissionais da história, eles estão diretamente relacionados às disputas de narrativas em relação ao passado, né? Ou melhor, aos diversos passados que são reivindicados por diferentes grupos sociais. Só que a reivindicação desses passados passa, muitas vezes, por distorções extremamente anacrônicas, né? Justamente para que esse passado caiba ali na narrativa que pretende ser defendida, né? Que estão querendo defender. E duas das categorias que a gente se propõe a falar nesses episódios, né? Que são categorias utilizadas para rever o passado, né? Dessa forma seletiva, são o negacionismo e o revisionismo, né? São coisas distintas, mas que muitas vezes conversam entre si, né? Ali no início do programa a gente separou um corte com várias falas, principalmente falas do Jair Bolsonaro. E nessas falas, ele consegue se utilizar tanto do revisionismo quanto do negacionismo. Cara, é um exemplo tão bom para se falar disso que o professor da Universidade de São Paulo, Marcos Napolitano, quando ele foi escrever um texto sobre negacionismo e revisionismo para um livro que se chama Novos Combates pela História, organizado pelo Jaime Pinsky e pela Carla Pinsky, o primeiro exemplo que ele usa logo no início do primeiro parágrafo é do Bolsonaro também. E a fala é justamente uma fala que o Bolsonaro usa o negacionismo e o revisionismo ao mesmo tempo, né? Que é uma frase, abre aspas, se for ver a história realmente, gravem essa palavra, realmente, o português nem pisava na África. Foram os próprios negros que entregavam os escravos, fecha aspas. Esse discurso, ele mostra explicitamente um revisionismo, né? Porque ele está reduzindo a temática da escravidão atlântica a apenas uma prerrogativa, né? Os negros que entregavam os escravos. E ele distorce uma verdade histórica com o objetivo de negar a responsabilidade portuguesa na escravidão, né? E o trecho ali, abre aspas, se for ver a história realmente, fecha aspas, é emblemático,
porque nos perigos dos maus usos da história está justamente essa reivindicação de uma história, a verdadeira, aquela que é imparcial e neutra, aquela que é despida de ideologias e por essa razão a única válida, né? Enquanto o negacionismo nega o acontecimento de um fato histórico comprovado, o revisionismo pega algumas verdades históricas, seleciona elas, né? Seleciona aquilo que convém e distorce algo em favor de uma narrativa X ou Y. E é isso que o Gabriel e a Mariana vão entrar agora nos pormenores. Uma das formas de justificar o posicionamento de extrema-direita hoje é ressignificar os acontecimentos do passado relacionados ao regime de direita através de uma revisão histórica. É uma forma mais sutil e mais difícil de ser combatida, pois geralmente a descrição dos acontecimentos é verdadeira, pouco alterada ou até verossímil, né? Isso faz faz sentido no primeiro momento. Entretanto, como essa prática é diferente de qualquer outra teoria científica? Como diferenciar a interpretação e manipulação do passado quando o revisionismo histórico é utilizado? Vamos tentar responder essas perguntas agora. Enquanto o negacionismo é desprovido de ciência, o revisionismo se apoia nela para dar base à sua versão, que por si só poderia ser considerado uma versão, né? Uma interpretação do passado. Dentro da universidade, por exemplo, existem casos onde há centenas dessas interpretações sobre o mesmo acontecimento, o que é muito bem-vindo na realidade, pois a discussão sobre um determinado tema leva cada vez mais perto da verdade histórica, ou seja, do que aconteceu de fato. O que não deixa o revisionismo ser mais uma dessas versões é justamente a omissão de evidências que vão contra a hipótese previamente estabelecida pela ideologia do indivíduo. Isso é, há alguma posição política impedindo a ciência de acontecer, já que essa posição se coloca como prioritária e que precisa ser justificada e defendida às custas da própria ética do historiador. Enquanto as versões que circulam no meio científico colocam todas as cartas sobre a mesa, o revisionismo tem por eixo fixo a justificativa de um projeto ideológico, podendo se apropriar ou descartar elementos que entram em conflito com essa justificativa. Esse tipo de apropriação do passado é uma maneira mais requintada de falácia, mas não menos prejudicial ou equivocada. Ao manejar os fatos e interpretações, o revisionismo promove um uso inadequado de ciência e inverte o discurso. Ele se utiliza de um conhecimento produzido na academia, nesse caso a história, e depois a rebaixa, como se o conhecimento produzido na academia fosse mera ideologia, e esse revisionismo, por outro lado, se coloca como uma verdade. Essa relação é muito interessante, pois o revisionismo ganha prestígio com suas, entre aspas, provas científicas, ao mesmo tempo que precisa descreditar a ciência que trouxe esses estudos em primeiro lugar. O revisionismo precisa dessa promoção, pois caso contrário, será visto só como mais uma interpretação. Um dos exemplos onde isso se evidencia é quando falamos do legado econômico da ditadura, uma faceta que a extrema-direita gosta de trazer à tona. Durante os séculos XX e principalmente durante as décadas de 50, 60 e 70, o Brasil cresceu muito em termos econômicos, tanto em quantidade quanto em qualidade. Grandes projetos de infraestrutura, incremento da industrialização nacional, consolidação de empresas nacionais e fazendo delas internacionalmente competitivas foram um dos principais feitos desse período. Nada disso é negado pela historiografia brasileira. Entretanto, o que o discurso revisionista faz é ignorar ou justificar as atrocidades do regime militar e descarta qualquer análise macrohistórica do período e do modelo de desenvolvimento adotado. A piora das condições materiais do povo brasileiro, as revoltas e repressões populares, os grandes projetos de infraestrutura e o desenvolvimento econômico nacional estão conectados entre si e não podem ser analisados separadamente. O discurso da direita brasileira é que na academia isso não é discutido, pois ela é acusada de ser influenciada por ideologias de esquerda que não permitem que a verdade seja revelada. Existem vertentes e interpretações de esquerda na academia sim, mas nenhuma delas é definida pela negação do projeto econômico da ditadura, já que todas as interpretações o incorporam na análise, inclusive e principalmente as da esquerda. O pequeno exemplo que veremos a seguir consegue elucidar bem o que foi dito sobre o apagamento das perseguições políticas no discurso revisionista. É um trecho de um discurso preferido por Jair Bolsonaro
na solenidade de posse e despedidas de ministro no Palácio do Planalto, em Brasília, em 31 de março de 2022. Quem esteve no governo naquela época fez a sua parte. O que seria do Brasil sem as obras do governo militar? Não seria nada. Seríamos uma republiqueta. O que seria da agricultura sem Geisel ter mandado Aulice Paulinelli a enviar para fora do Brasil jovens a estudar agricultura? E hoje nós somos essa potência no agronegócio. O que seria do coração da Amazônia sem Castelo Branco? Assinou o decreto criando a Zona Franca de Manaus. Certamente já teríamos perdido a Amazônia. A resiliência do povo brasileiro, o trabalho daqueles, naqueles anos de governo, foi difícil também. É uma luta da verdade contra a mentira, da história contra a história, do bem contra o mal. E o Brasil resistiu. Obras fantásticas, desbravamento do centro-oeste. O que seria do nosso mar territorial sem Emílio Garrastazu Médici passar de 12 para 200 milhas o nosso mar? O que seria da nossa força aérea sem a criação da Embraer? Brasileiros fantásticos à frente desses projetos. Também a composição dos ministérios era muito parecida com o meu. Não tinha uma negociação política exacerbada. Ia-se no limite. O que seria do Brasil se a facada tivesse sido fatal? Bolsonaro continua com essas declarações se perguntando qual o rumo o Brasil teria tomado se esse não fosse eleito, se colocando ao lado dos presidentes da ditadura e seu legado econômico. Tom na fala é claro: elevar o regime de extrema-direita brasileiro. Ao revisar a situação da ditadura como uma época de plena prosperidade e, entre aspas, liberdade de ir e vir, inclusive para sair do país caso quisesse, Bolsonaro se coloca no mesmo patamar para justificar seu governo. É bem verdade que as obras de infraestrutura que ele cita foram benéficas para o Brasil, mas o intuito aqui da historiografia brasileira não é descartar a sua importância e utilidade para o nosso desenvolvimento econômico, e sim colocá-las em contexto. Toda a perseguição política, o genocídio das populações nativas e a expropriação de terras de pequenos agricultores, a piora das condições da base da classe trabalhadora brasileira é desconsiderada e justificada em prol desses benefícios. O saldo da ditadura não foi bom e logo o do governo Bolsonaro também. Existem várias pessoas com perspectivas diferentes sobre a história e que muitas vezes bate de frente com o que temos de consenso na historiografia acadêmica, entrando aí o conceito de negacionismo, como, por exemplo, negando que existe um holocausto durante o nazismo, ou até mesmo que não existiu ditadura no Brasil, ou pelo conceito de revisionismo. Uma pessoa que não teve formação adequada, como uma formação em história, e imagina que revisionismo é apenas dar uma opinião sobre algum evento histórico. Um grande exemplo que podemos apresentar de mau uso desses conceitos é Jair Bolsonaro e suas pérolas. A fonte de dados citada no início do programa foi a Johns Hopkins, uma universidade localizada nos Estados Unidos, que coletou, monitorou e compartilhou dados sobre a Covid-19 ao redor do mundo. Entre os dados apresentados estão sobre casos, mortes, testes, hospitalizações, vacinas para ajudar o público. O projeto iniciou
em janeiro de 2020 e foi descontinuado em março de 2023. Então, para além dessa fonte, temos o site oficial do governo brasileiro, que é www.covid.saude.gov.br, que apresenta um painel geral de dados, casos e mortes, em detrimento do coronavírus 2019, o Covid-2019, no Brasil, pelo Ministério da Saúde. Nesse painel, então, com atualização em julho de 2023, constam 37.682.660 casos de Covid-2019 e 704.159 óbitos acumulados. Sudeste sendo a região com maiores dados de casos e mortes. Em seguida, a região Sul. Justamente as regiões em que Bolsonaro foi eleito pela maioria, segundo os resultados das eleições de 2018 e 2022. Então, um presidente da República negar que exista a coronavírus e acreditar que seja apenas uma gripezinha ou um resfriadinho, sem contar que afirmou que não há sequelas da Covid, ouvir oficialmente da Autoridade Suprema do Estado, figura que tem a função de dirigir a política interna e externa, além de orientar a política legislativa de interesse nacional, que acaba influenciando na vida de mais de 200 milhões de cidadãos brasileiros. Então, a consequência disso, como reportado na época, houveram 1 milhão de mortes em 2019, devido à grande superlotação do SUS, o Sistema Único de Saúde, na época em que pouco sabíamos como lidar com o vírus e nem ao menos saber, nem ao menos ter uma vacina para combater, não foi possível analisar todos os casos e mortes, se foram em consequência da Covid-19 ou não, porque era muita gente. Então, segundo pesquisas feitas pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, reportou-se que no período pandêmico o Brasil registrou 1,14 milhão de pessoas de mortes, além da curva demográfica prevista, e agora vive a pandemia da pandemia. Então, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio de Historiar na Atualidade, um podcast que foi feito e elaborado por 4 historiadores formados pela Universidade Federal de Santa Maria, como um trabalho final de disciplina do curso de História Bacharel, da disciplina da História Pública e Digital. A gente espera que tenha sido proveitoso esse tempo que vocês estiveram conosco e convidamos vocês a ouvirem os nossos próximos episódios. Fechou? Então é isso. Valeu!